E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. A gente chegou essa semana na marca de 16 mil inscritos, muito obrigado. Vamos continuar fazendo esse canal crescer para que essa informação chegue a todo mundo. Então não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar um like aqui no vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações assim que tiver novidade no canal. Também, se possível, não esquece de compartilhar esses vídeos com seus amigos, com a sua família, para que todo mundo receba também essa informação. Toda interação é muito importante e ajuda aqui no engajamento do canal. Hoje eu vou fazer um vídeo que está programado para ser feito desde julho deste ano, de 2019. Na verdade, eu vou contar para vocês o que eu fiz. Eu decidi que eu ia trocar o meu medicamento e eu vou explicar o porquê no decorrer desse vídeo. Eu tomava o 3 em 1 e agora eu mudei o meu medicamento para o dolutegravir. E eu tinha gravado um vídeo praticamente por semana mostrando todos os passos desse processo. Desde o porquê que eu decidi fazer isso, até a minha primeira consulta com o infectologista, o porquê que eu esperei mais um tempinho para começar a fazer a troca do medicamento, as minhas primeiras consultas, quando eu fiz o CD4, o resultado da minha carga viral depois que eu troquei o medicamento, as primeiras impressões, eu tinha feito tudo, semana por semana. Na medida que eu ia gravando, eu ia colocando tudo numa pasta que eu costumo colocar o meu material de vídeo e que nessa pasta depois eu vou editando os vídeos para postar aqui no YouTube. À medida que eu vou postando, eu vou excluindo aquele material. Sim, eu não tenho nenhum material no meu computador salvo. Tá tudo no YouTube. E o que aconteceu? Numa dessas excluídas de vídeo antigo, eu acabei excluindo acidentalmente uma pasta que estava dentro dessa pasta, que estava todos os processos dessa troca de medicamento. Então, como essa semana agora que passou foi a semana que chegou até mim realmente todos os resultados dos meus exames, então eu vou fazer hoje contando como foi tudo. Infelizmente não vou ter mais aquele passo a passo com a data de cada dia para ver toda a mudança, né, das gravações e tal. Não vai ter, mas vai ter todas as explicações nesse vídeo. Então esse vídeo eu vou comentar para vocês o porquê e como foi a troca do 3 em 1 para o dolutegravir. Não é a primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo. O primeiro vídeo eu fiz quando eu troquei o Biovir e Efavirenz pelo 3 em 1. Eu fiz essa troca no ano passado, lá no meio do ano passado. E por que eu fiz essa troca? Porque aqui na minha cidade estavam faltando medicamento, fracionando o Biovir, principalmente o Biovir. Depois do terceiro mês que eu estava naquela função de fracionar e demorar para chegar, eu ia lá para buscar não ter que voltar na outra semana, nós decidimos, né, eu e a assistente social do posto, a enfermeira do posto, a responsável pelo setor de ST, HIV e AIDS do posto de saúde, a gente resolveu que era melhor eu trocar para o 3 em 1. Primeiro porque o 3 em 1 praticamente seria uma versão evoluída daquele Biovir, né? Ele seria praticamente o mesmo medicamento, só que seria o medicamento que estaria circulando mais. Mas nesse meio tempo, correndo ali pelo lado, já se estava cogitando e distribuindo e muitas pessoas usando o dolutegravir, ainda no ano passado. Lá no ano passado, quando eu fui fazer a campanha indetectável, eu convivi com outras pessoas que também vivem com HIV durante o processo da campanha e muitos me falaram que já estavam usando o dolutegravir e teria sido a melhor coisa que elas tinham feito em relação ao tratamento. Eu, como tinha acabado de trocar o Biovir mais Efavirenz para o 3 em 1, eu não tinha como mudar o medicamento logo. E primeiro porque eu sempre fui um pouco receoso com a questão de mudar o medicamento, assim como eu falei naquele outro vídeo. Vou deixar aqui o link aqui em cima para quem quiser assistir. E o que acontece? Toda vez que eu ia falar com alguém que entende ou que está ali no meio do movimento HIV, por mais que não seja uma pessoa que viva com HIV, mas que convive com pessoas com HIV, as pessoas sempre me diziam assim, nossa, como que está a tua saúde mental? Porque as pessoas que usam do Efavirenz, é sabido
que com o tempo isso pode prejudicar na saúde mental. Essas pessoas podem ter irritabilidade, elas podem ficar muito ansiosas. Isso é uma coisa que o efavirenz realmente ele pode ocasionar, ele pode dar no decorrer do tempo depois de um determinado uso. Algumas pessoas pode ser que não demonstrem isso, algumas pessoas pode ser que demorem mais para demonstrar isso, e algumas pessoas pode ser que seja um pouquinho mais rápido. Eu comecei o tratamento com Biovir e efavirenz. Então o efavirenz sempre fez parte do meu tratamento, mesmo quando eu troquei por 3 em 1, porque no 3 em 1 o efavirenz também fazia parte. Ou seja, eu fiquei praticamente 6 anos do meu tratamento tomando efavirenz, por mais que os outros medicamentos tenham mudado. O que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber, e isso foi numa forma bem gradativa, não foi uma coisa rompante, que eu comecei a ficar ao longo do tempo um pouquinho mais irritado. E quando eu digo irritado, eu quero falar no sentido de me irritar por pouca coisa. Eu sempre fui um cara que tive a personalidade um pouquinho forte mesmo, eu sou aquela pessoa que dá uma trancada de pé quando tem que dar, mas eu estava começando a ficar uma pessoa chata. Chata no sentido de ficar cri-cri com tudo. Qualquer coisinha era motivo para se estressar, qualquer coisinha era motivo para ficar resmungando sozinho, e uma coisinha boba às vezes era motivo para ficar horas batendo boca sozinho. De início, eu não comecei a perceber isso, nenhuma relação com o medicamento. Mas no decorrer do tempo, principalmente esse ano, do início do ano até o meio do ano, eu comecei a perceber que o meu humor estava começando a ficar muito alterado. E muito alterado de uma forma negativa. Eu estava começando a ficar muito mais irritado do que de costume, e era um irritado nervoso. Parecia uma raiva dentro de mim. Toda vez que acontecia uma situação, mesmo que boba, eu estourava numa proporção que não fazia muito sentido. Por exemplo, alguém derrubava, sei lá, um copo d'água no meu pé, parecia que a pessoa tinha me dado uma facada. Obviamente eu nunca parti para uma agressão física com ninguém, porque isso não faz parte da minha personalidade. Mas aquilo se tornava um problema. Se tornava um problema para mim, e aquilo começava a se tornar um problema e virava uma guerra. Se eu não encontrasse uma coisa que eu tivesse perdido, então, nossa, eu ficava louco. Só que eu estava começando a perceber que eu estava começando a ficar louco por tudo. Além disso, eu também estava começando a me incomodar o fato dos pesadelos muito frequentes. Eu sempre tive problemas com pesadelo desde muito criança. Eu sempre fui uma criança muito impressionada e tive muitos problemas com pesadelos. Era uma coisa que acontecia com muita frequência. Mas é claro que eu não tinha apenas pesadelos. Mas eu posso dizer que desde o momento que eu comecei a tomar o efavirenz, eu comecei a ter pesadelos praticamente diariamente. Era muito raro um dia que eu não tivesse um pesadelo. E eram pesadelos muito realistas, porque o efavirenz tem essa característica de fazer que os nossos sonhos fiquem muito realistas. E os meus pesadelos, eles eram muito realistas, e alguns deles eram muito violentos e muito agressivos mesmo. Alguns faziam que eu me acordasse muito mal. Claro que como eu sempre convivi com pesadelo, isso não era um problema muito sério, mas já estava me incomodando o fato de eu não conseguir ter uma noite de sono, deitar e ter aquele sonho legal e acordar tranquilo. Eu fiquei vendo que o efavirenz, ele ativa diretamente no sistema nervoso central. Então isso faz com que a gente seja enganado quando está dormindo e fique muito tenso. Eu sempre acordava com a minha mão assim, ó, dolorida. Obviamente não aconteceu logo nos primeiros meses, nem no primeiro ano, nem no segundo e terceiro ano. Isso começou a acontecer no decorrer do tempo, depois do 5º ano para cima. Eu já estou dentro do 6º ano. Então o que acontecia? Eu dormia tenso, sonhava sonhos ruins, o que fazia que eu ficasse todo o tempo do meu sono tenso, e eu me acordava com muitas dores musculares. E depois, conversando com outras pessoas, eu percebi que isso não é uma coisa que acontecia só comigo. Isso acontece com várias pessoas que tomam efavirenz. Esse conjunto de fatores, o sono mal dormido, os pesadelos, as dores musculares e principalmente a minha oscilação de humor muito drástica e apesar de eu não ficar muito agressivo, mas eu ficar temperamental e ficar chato, com um convívio chato que nem eu mais estava me aguentando, me fez querer trocar o medicamento. Então eu fui ao posto de saúde e sugeri, expliquei o porquê que eu queria isso e sugeri que eu trocasse o medicamento para o dolutegravir, do qual eu já tinha visto vários relatos de pessoas que viviam com HIV que começaram a tomar o dolutegravir e simplesmente melhoraram completamente a situação
da oscilação de humor, de uma disposição a uma depressão e também da questão dos pesadelos. Só que quando eu resolvi fazer isso, foi um pouco antes daquela minha viagem para São Paulo, do qual eu fui para São Paulo, eu gravei com aqueles 3 meninos youtubers, que foi sensacional, eu adorei aquela semana, só que eu não podia tomar o medicamento antes de ir, porque os médicos lá, o infectologista e o pessoal lá do posto de saúde tinha medo que me desse alguma reação, de repente, adversa, por ser um medicamento novo, e eu estar em viagem e não ter como fazer uma consulta ou qualquer coisa. Então, eu troquei o medicamento assim que eu retornei. Eu comecei com o dolutegravir mais ou menos no final de agosto. Por quê? Porque eu tive que chegar em Uruguaiana, fazer a consulta com o infectologista, fazer alguns exames antes de começar a pensar em trocar o medicamento. Como você viu que estava tudo certo, eu conversei com o infectologista, ele me entendeu, ele já receitou, mesmo antes dos resultados saírem, porque o meu CD4 sempre foi muito alto, a minha carga viral sempre foi indetectável desde o meu 3º exame. E eu fiz o 3º exame lá com nem 1 ano de tratamento. Então, quer dizer que eu já poderia trocar. Eu tinha trocado o medicamento já fazia praticamente 1 ano, então não era uma coisa tão recente assim. Foi então que eu troquei o medicamento. E, gente, é impressionante. Eu senti a mudança, principalmente nos meus sonhos e no meu sono, logo na primeira semana. Eu já consegui dormir na primeira semana noites consecutivas de sonhos legais, sabe? Dormir tranquilo, sem me acordar tenso, sabe? De acordar descansado mesmo. Porque antes parecia que eu estava sempre ansioso, nervoso no sono e me acordava tenso e às vezes quando eu me acordava, inclusive eu perdi o sono. Agora eventualmente até me acordo para ir no banheiro, volto e durmo como se não tivesse acontecido nada. Isso é uma coisa que eu senti muito a diferença. Outra coisa é, se eu disser que as minhas dores musculares pararam, eu vou estar mentindo, mas elas diminuíram bastante. Tem manhãs que eu acordo e eu não sinto nada. Algumas manhãs eu me acordo e sinto um pouquinho. Vocês devem saber que é uma coisa muito comum pessoas que tomam um antirretroviral depois de um determinado tempo poderem ter dores articulares. Por isso eu já faço vários exercícios, porque eu trabalho com isso, né? Eu sou formado em educação física, eu sou educador físico, eu faço bastantes exercícios, eu faço musculação, eu faço atividades justamente para reforçar minha musculatura e tal, para evitar que isso me prejudique no futuro de uma forma um pouco mais grave. Mas sim, eu ainda sinto um pouco de dor, mas nem perto do que era. Uma outra coisa que eu senti muita diferença foi quando eu tomava o medicamento. Porque quando eu tomava o medicamento, se eu não fosse dormir logo quando era o 3 em 1 ou o Efavirenz e o Biovir, se eu não fosse dormir logo eu começava a sentir um calorão que é muito característico do Efavirenz, um suador. E se eu me acordasse no momento que eu estivesse sentindo isso, caso eu tivesse dormido antes de sentir isso, se eu me acordasse nesse meio tempo, eu não conseguia dormir mais. E esse calorão era realmente uma sensação de mal-estar e era um calor muito forte. Às vezes eu estava dormindo com meu namorado, ele estava com frio, eu estava do lado suando, molhando a cama de suor, porque o calor realmente era muito forte. Era um calorão de eu ficar quente mesmo, me tocar e eu estar quente. Isso, logo no primeiro dia, eu não senti nada. Tanto que gradativamente eu fui trocando o borado do medicamento e agora eu tomo o medicamento assim que eu acordo. Isso é uma coisa que eu jamais podia imaginar fazer tomando o Efavirenz, porque eu realmente não me sentia bem uma meia hora ou 1 hora após eu tomar. Por isso eu sempre tentava tomar ele antes de dormir, logo que eu fosse me deitar. Então isso foi uma coisa que eu senti muito e que me auxiliou muito mesmo para eu também dormir com mais tranquilidade. Tanto que, como eu falei, eu troquei o horário, agora eu acordo, tomo um copo d'água, tomo um medicamento, a primeira coisa que eu faço, e sigo o meu dia tranquilamente, sem sentir aquele mal-estar. Mas, gente, o que realmente, em menos de uma semana, eu senti foi uma regularização do meu humor. Eu voltei a ser o Léo que eu era antes do Efavirenz, principalmente de uns anos para trás, assim, uns 2 anos para trás, que foi quando o meu humor começou a oscilar mais. E eu comecei a voltar a ser aquela pessoa que eu era, que obviamente, eventualmente eu vou me estressar, porque isso faz parte da minha característica, né, da minha personalidade. Eu de vez em quando eu me estressar, eu trancar o pé, eu falar não tem que ser assim,
porque eu sou esse tipo de pessoa, mas é de uma maneira que eu não me sinto culpado depois, que eu não me sinto que eu extrapolei ou que eu fiz uma tempestade num copo d'água. Hoje eu percebo que nas pequenas coisas que eu estava começando a complicar, elas passam por mim como pequenas coisas. E eu acho que o que todo mundo quer saber, né, é o que deu nos meus exames depois disso. Eu fui fazer o meu CD4 e a carga viral só agora em outubro, ou seja, eu comecei com o medicamento no final de agosto, deu setembro, e fui fazer minha carga viral CD4 depois de outubro. Como a minha carga viral deu indetectável, isso mesmo, ela deu indetectável, o meu CD4 não foi para o exame. Porque o que acontece? Isso é uma norma já de um determinado tempo em que o CD4 só é feito quando existe uma oscilação na carga viral. Como eu tenho mantido a minha carga viral indetectável praticamente desde o meu início de tratamento, e as últimas vezes que eu fiz CD4 eles sempre eram acima de 1.200, então já faz um bom tempo que eu não faço mais o CD4. Isso é uma norma, nacionalmente falando. Resumindo, uma coisa que todo mundo tem medo, e eu confesso que eu tive um pouquinho, porque a gente fica um pouquinho apreensivo, mas a minha carga viral não oscilou, ou seja, eu não deixei de ficar indetectável porque eu fiz essa troca de medicamento. Eu sigo indetectável e agora eu sinto que eu tenho muito mais qualidade de vida depois dessa troca, que se eu soubesse que seria tão boa, eu teria feito muito tempo antes. Eu não tinha noção do quanto essa troca iria auxiliar no meu tratamento, na minha adesão ao tratamento, que já era uma adesão boa, mas agora melhorou ainda mais pela questão de diminuir o mal-estar e ter ajudado no meu sono, ter ajudado a diminuir um pouquinho as minhas dores e também porque o meu humor tá outra coisa. Agora eu sou uma alma tranquila. E é isso aí, gente. A gente não pode ter medo de trocar. Existe um hábito errado que se tem, que time que está ganhando a gente não pode mexer. Não. Vamos esquecer isso. Time que está ganhando a gente sempre pode melhorar. E nesse caso, a gente tem que agradecer muito o Efavirenz, porque por muito tempo ele foi realmente a nossa salvação, ele foi um avanço, né? Ele mesmo com tudo que ele pode ocasionar, ele não é nada perto dos medicamentos lá do início. Só que agora existem outros medicamentos, a gente não precisa ficar preso nisso, já que existem medicamentos melhores e que podem nos dar uma melhor qualidade de vida e melhorar a nossa adesão também ao tratamento. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí quem trocou também já o medicamento. Comentem aí que medicamento que vocês tomam, qual é o esquema de vocês. É o Efavirenz? É o 3 em 1? É o Biovir? Já estão no Dolutegravir? Comenta aí pra gente saber, vamos conversar um pouquinho. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.